Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante, está escrito assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você acredita que isso aconteceu? E você acredita que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus? Se Deus pode e quer agir, você tem fé nisso? Você crê que Ele tem descanso e refrigério? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Tudo que está escrito, não é para nos ensinar, é para nos instruir. Nada do que está aqui relatado na Escritura Sagrada é por acaso. Muito bem, mas antes de entendermos aqui, precisamos primeiro fazer um resumo da história. Para chegarmos aqui, eu vou fazer esse resumo a largas passadas. O povo de Deus se viu cativo no Egito durante 400 anos. Durante esse tempo, a escravidão foi dura, foi severa. Está escrito no capítulo 1, no versículo 14 do livro do Êxodo, que eles amargaram a vida, porque serviam com dureza. Nos diz lá, Atos capítulo 7, Estevão dentro do Sinédrio, que as mulheres chegavam ao ponto de rejeitar a barriga quando engravidavam, rejeitar as crianças, porque sabiam da dureza que iriam enfrentar. Foram 4 anos de escravidão, de humilhação, trabalhando de sol a sol, uma média de 14, 16 horas, debaixo de um sol escaldante, debaixo de açoite. Era um sofrimento terrível. E em determinado momento, eles resolvem clamar a Deus, eles resolvem buscar ao Senhor, e nos diz o texto que aquele clamor chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso, e ele resolveu agir. Ele então fala com Moisés, ele se revela a Moisés, ele conta o plano todo a Moisés, aquilo que iria fazer. Ele envia Moisés lá ao Egito. A princípio, o faraó não quer deixar o povo ir, mas Deus força o faraó a deixar. Deus envia 10 pragas para colocar por terra a crença dos egípcios. Os egípcios acreditavam em diversas divindades e a crença era quanto mais deuses melhor, e eles tinham um deus para cada dia do ano, então eram centenas de divindades. Cada praga Deus vai colocando por terra as divindades egípcias. A penúltima é a praga das trevas, e eles acreditavam que a maior de todas as divindades era o sol, que era Ra, o Deus criador. Deus faz 3 dias de trevas que não se via um palmo na frente do nariz, e está escrito isso.
Muito bem, a última praga é quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou passar a mortandade, o espírito de morte vai passar no Egito, prepare aí o sangue do cordeiro, passe nas ombreiras das portas das casas do povo de Israel. E assim acontece, morrem os primogênitos dos egípcios, mas no povo de Deus havia livramento, porque estava lá o sangue do cordeiro. Naquela mesma noite, Deus os tira do Egito, mas não saem de mãos vazias. Deus vai fazer o povo egípcio lhes pagarem uma indenização pelos 400 anos de trabalho prestado. E eles levam roupas, eles levam ouro, prata, vasos, eles levam animais. Disse Moisés: nenhuma unha ficará. Está escrito que eles despojaram o Egito. Eles estão indo. Nos diz também a Escritura que Deus ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo, dia e noite, todo dia e toda noite. Deus então os conduz a um lugar, a um beco sem saída. Aos olhos deles não tinha saída, mas para Deus tinha saída. Porque quem é dirigido por Deus não vive por aquilo que está diante dos olhos, vive pela fé. Ainda que humanamente eles não vissem saída, Deus proveu a saída. Deus abriu o mar e eles atravessaram em seco. Deus fez algo extraordinário. Quando o exército de Faraó entrou atrás do mar, Deus fecha as águas e mata e extermina o exército inimigo. E Deus faz com que os corpos fossem levados lá à outra margem, onde o povo estava, para que o povo visse que foi Deus que os livrou com sua mão forte e poderosa. Aí o povo celebrou, aí o povo cantou, não é? O povo glorificou a Deus, Moisés, Miriam dançou, celebraram. Mas depois disso, tinham que continuar, eles tinham uma jornada pela frente, estavam rumo à terra prometida. Muito bem. Depois daquela vitória extraordinária, depois daquela bênção grandiosa, eles vão passar 3 dias de caminhada, 3 dias no deserto. E nesses 3 dias não havia água. Nesses 3 dias a multidão se vê sedenta, né? Nos diz o texto que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Faça comigo uma conta rápida, só para você ter uma ideia de quantas pessoas eram. Imagine, naquela época só contava homem, pai de família, tá? O camarada que tinha um filho adolescente só contava o pai de família. Então suponha 600 mil homens, acompanha a conta. Se cada homem tem uma esposa, já estamos falando de 1.200.000 pessoas. Se cada casal tem um filho, já estamos falando de 1.800.000 pessoas. Se tem 2 filhos, 2.400.000 pessoas. Se tem 3 filhos, já estamos falando em 3 milhões de pessoas. Só que naquela época tinham muitos filhos, era comum terem 2, 3, 4, 5, 10 e assim por diante. A maioria dos estudiosos diz, sem medo de errar, que era uma multidão de no mínimo 5 milhões de pessoas. Uma nação. 3 dias no deserto, um sol escaldante. Você já se viu algum dia aí caminhando em algum lugar, na calçada, no centro, sei lá, um momento de sol quente, você está sem água, língua no céu da boca, não é? Se por alguns minutos já é ruim, suor descendo, um sol escaldante, eu sei que eu estou falando, sou piauiense, e lá parece que o sol é mais quente. Lá parece que é um sol para cada um. Faz sol e faz sol com força, não é brincadeira não. Imagine num deserto, um deserto escaldante. Imagine, adulto até aguenta, e criança, e idoso. Essa turma toda está caminhando. 3 dias de caminhada. Ao longe eles olham e de longe parece uma miragem, parece um oásis. E à medida que vão se aproximando, vão vendo, é real. Tem águas, não é? E aquelas águas, eles olham e eles vão desvalidos, com a garganta seca, pensando, agora eu vou saciar a minha sede. Mas quando chegam lá, a água é amarga. Não sabiam eles que, em primeiro lugar, Deus estava por trás de tudo aquilo. Em primeiro lugar, quem os conduziu até ali foi Deus. Querido, querida, mesmo que você não saiba ou não entenda, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle.
Quem os conduziu, humanamente falando, era Moisés, que estava na liderança, mas acima de Moisés estava o Senhor, estava o Todo-Poderoso. Quando aquela turma chega e prova aquela água amarga, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. Imagine você, um dizendo para o outro: olha que absurdo, a gente morrendo de sede, esse Moisés não sabe nem para onde ele está indo, esse Moisés não sabe de nada, cadê Deus? Cadê esse Deus que diz que nos tirou do Egito e vai deixar a gente morrer de sede nesse lugar? Não está vendo que nós estamos com sede? Eles começaram a reclamar. Só pergunto para quem está perto de você, como é que você reage diante dos problemas? Como é que você reage? Porque quando está tudo bem é fácil, não é? Quando está na bênção, quando está glorificando, Deus fez um milagre. Não, os que eles estavam vivendo há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás era só glória. Há 3 dias atrás Deus é poderoso. Há 3 dias atrás Deus é fiel. Há 3 dias atrás a mão forte do Senhor nos livrou dos nossos inimigos. 3 dias depois já esqueceram quem era Deus. 3 dias depois o coração já estava mais uma vez amargurado. Como é que você reage diante das lutas? Queira ou não queira, nós vamos atravessar desertos nessa vida. E deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. O Senhor garantiu isso, não é? Ele deixa claro: no mundo tereis aflições. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando pelos rios não te afogarás, quando pelo fogo a chama não arderá em ti, porque eu estarei contigo. Não está dizendo se passar, está dizendo quando passar. Vai passar. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter aflição, vai ter adversidade. A questão é como reagir. Quando está tudo bem é fácil, quando tem dinheiro no bolso, quando tem saúde, quando a família está bem, quando está tudo bom. Ô glória, como Deus está me abençoando. Você se programa para ficar doente? Acho que eu vou ficar 1 mês internado. Você se programa para isso? Acho que eu vou bater o carro, fundir o motor e gastar uns 20 mil. Você se programa para isso? Não, acho que meu casamento está muito bom, acho que eu vou acabar com ele. Você se programa para isso? Não, acho que o vício vai entrar na minha família e arrebentar um. Você se programa para isso? As coisas vão aparecendo, as situações vão surgindo. Obviamente, claro, nós temos que evitar gerar problemas, né? Tem gente também que se arrebenta sozinho. Por exemplo, não precisa ser um economista formado para saber que se a pessoa ganha X, é recomendável gastar menos. Se ela gastar o que ganha, já vai viver enforcado. Se gastar mais, aí o negócio vai ficar feio. E coisa que tira o sono é problema financeiro, sim ou não? Mas não é só problema financeiro, problema conjugal também. Se a pessoa não está bem em casa, não consegue trabalhar direito. Se a pessoa não está bem em casa, ela não consegue trabalhar direito. Ela não consegue desempenhar as funções. Se não tem... Troca ali para mim, Diácono Bruno, por favor. Se não tem saúde, fica difícil para trabalhar, sim ou não? Se não tem saúde, tudo fica difícil. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, os problemas da vida aparecem. Os desertos da vida vão aparecer. Nós encontramos na Escritura exemplo de gente que se enfiou num deserto sozinha. E encontramos exemplo de gente que Deus conduziu. É necessário compreender. Os problemas que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, quem deu causa? Foi você mesmo? Então é necessário mudar, porque a pessoa colhe aquilo que ela planta. Se ela planta bem, ela vai colher bem. Se ela planta mal, ela vai colher mal. Por exemplo, a pessoa não cuida da saúde, não é? Não precisa ser um médico para saber que se não cuida da saúde é tendencioso a desenvolver diabetes, colesterol, triglicérides, sim ou não? O negócio é sério. Obrigado, Diácono Bruno. Desencadeia uma série de doenças. Vivemos em dias que não é só gente gorda, não. Conheço gente que é magro, diabético. Conheço gente magra que é um palito, que você olha... Já viu o desenho da Olivia Palito? Eu conheço gente que é um Olivia Palito. Triglicérides, colesterol, um monte de coisa. Então, logo temos que cuidar da nossa saúde, senão vai gerar problema. E a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Quem está entendendo, diga amém. Então tem desertos na vida que nós mesmos nos enfiamos. Agora tem outros que é Deus que nos conduz. E quando Deus conduz, Ele
sabe o que está fazendo. Como assim, pastor? Jesus, depois de ser batizado, está escrito, Lucas 4, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi Deus que o levou. Quem está entendendo, diga amém. Jó viveu um deserto terrível na sua vida. Não foi ele que deu causa. O próprio Deus elogia ele, dizendo, é reto, é sincero, é temente, se desvia do mal. Mas Deus permite um deserto terrível na vida de Jó, em todos os sentidos, de uma vez só. Imagine você trabalhar uma vida inteira, construir uma família, não é? Construir um patrimônio, do dia para a noite os 10 filhos morrem. Sofrimento, não? Imagine trabalhar uma vida inteira e um dia o patrimônio ser dilapidado. Imagine ter uma saúde de ferro, no dia seguinte estar doente, sem ter perspectiva nenhuma de cura. Imagine o casamento estar sólido, firme, e a mulher virar e dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Grave, não? Que deserto ele passou. Mas a questão é, como reagir diante do deserto? Como reagir diante das adversidades da vida? Como foi que essa turma que reagiu diante da água amarga, diante do deserto? Murmurou. Eles estavam sendo provados. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus te prova também, viu? Lembre-se que provação é diferente de tentação. Quem tenta é o diabo. E o que é a tentação? É o laço, é querer induzir a pessoa ao pecado. Deu para entender? O diabo vai trabalhar para potencializar o seu desejo carnal, humano, o nosso desejo pecaminoso. Por isso que ele vai colocar diante aquilo que atrai, seja mulher, seja bebida, sensualidade, droga, dinheiro, mentira, seja o pecado que for, tenha ele o nome que tiver. Por isso que a Escritura adverte, quem está de pé, cuide para que não caia. Jesus avisa, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus prova. Eu acho que todo mundo já foi para a escola, ou vai, né? Alguns ainda. Quando você vai na escola, na hora da aula, o professor escreve na lousa. Na hora da aula, ele está lá escrevendo no quadro, ele está lá explicando, ele está lá tirando dúvida. Ele dá apostila, ele dá livro, lê isso e aquilo tudo, e faz trabalho, não sei o quê. Quando chega na hora da prova, o professor, ó, é ou não é? Na hora da prova, você tem que mostrar o que você aprendeu. Na hora da prova, aquilo que você estudou tem que ser trazido, não é? E quando a pessoa não é aprovada, ela tem que fazer a prova de novo. Na escola, aqui pelo menos em São Paulo, eu acredito que boa parte do Brasil, tem um negócio terrível chamado progressão continuada. Isso do ponto de vista da educação é um negócio terrível, porque esse negócio de progressão continuada só repete por falta, vai gerar um analfabeto funcional. A pessoa vai chegar, terminar o 2º grau, ela não sabe preencher uma ficha, ela não sabe o que é naturalidade, ela não sabe o que é nacionalidade. Ela vai chegar na faculdade, como eu fiz faculdade, uma professora mestre, dando aula, eu tinha um título de mestrado, dando aula de História do Direito, eu perguntei quem botou fogo em Roma, ela estava dando aula de História do Direito, e o nosso direito vem do direito romano, ela nem sabia que Roma tinha sido incendiada. Olha só que coisa, que cadeia violenta isso, né? Mas voltando aqui, Deus, ele é um professor, ele é pedagógico. Na hora da prova, nós temos que demonstrar o que aprendemos. Lá, tempos atrás, quando eles estavam na escravidão, o que eles fizeram? Se reuniram e clamaram a Deus. Na hora do beco sem saída, de um lado tem o mar, atrás vem os egípcios, dos lados tem montanhas, eles vão a Moisés. Moisés clama a Deus, não é? Deus dá a saída. Só que 3 dias depois, eles não lembram mais que tem um Deus no céu. 3 dias depois, o coração é tomado de ingratidão. 3 dias depois, o coração é tomado de amargura e começa a murmurar. E o ser humano natural, a tendência é ser mais ingrato do que grato. 3 dias depois, eles não lembram mais de Deus. E nos diz aqui o texto, no versículo 24, acompanha aí, estou em Êxodo 15, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de... Só que aqui a murmuração não era só contra Moisés, era contra Deus. Moisés representava Deus, não é? A Bíblia traz um resumo, mas imagine, você conhece gente que reclama das coisas? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, não é você não, né?
Não é nada, pastor, não reclamo de nada, eu agradeço por tudo, que bom. Mas tem turma que reclama de tudo. Tem turma que se tá sol, ela reclama o calor terrível. Se chove, oh, meu Deus, chovendo de novo. Se esfria, frio de novo, reclama de tudo, nada tá bom. Você conhece gente assim? Não. Essa turma aqui era assim. Ele reclamava de tudo. E aí Moisés não tinha como resolver, mas ele sabia quem tinha. Ele não tinha poder para resolver, mas Moisés sabia quem tinha todo o poder no céu e na terra para resolver. Como é que Deus age? Diga para a pessoa que está lá através das nossas orações. Se você clamar, Deus vai responder. Se você pedir, Ele tem poder para agir em teu favor. Então murmurar não vai resolver. Ficar reclamando desse deserto, ficar dizendo, oh, essa doença que não vai sair nunca, que não vai acabar nunca, que tem deserto na vida, preste atenção, tem problema na vida, que a gente passa, parece carro de Fórmula 1, você já viu corrida de Fórmula 1? Como é que o carro anda? 380, vum! Tem problema que é assim, rapidinho, tem problema que parece um camarada de bicicleta, já andou de bicicleta? Vai, tá indo, tem problema que parece uma pessoa caminhando, ó. Está devagar, mas está caminhando. Só que tem problema na vida que parece uma tartaruga, ó, bem devagarinho. E é esses que tiram a paz. São esses que angustiam o coração quando a coisa demora a acontecer. Mas independente da circunstância, diga comigo, eu vou crer em Deus. Diga, independente da circunstância, eu vou clamar ao Senhor. Moisés não tinha como resolver, mas ele sabia quem tinha poder para resolver. É por isso que mesmo o povo murmurando, diz o versículo 25, que ele clamou ao Senhor, ele pediu, ele clamou, ele buscou a Deus. Oh, querido, está cheio de gente sofrendo, está cheio de gente com a vida amargurada, está cheio de gente com o coração sangrando, que não entendeu que tem que buscar ao Senhor. O remédio ajuda em uma parte, a psicologia ajuda em uma parte, o tratamento ajuda em uma parte, mas tem coisa que é só o Todo-Poderoso para fazer. Tem lugar aqui dentro que o psicólogo não vai tocar, o psiquiatra não vai tocar, o remédio não vai resolver. Tem coisa dentro de nós que é só o Espírito Santo para agir, e para isso tem que clamar, para isso tem que clamar, para isso tem que pedir, porque aquilo que para nós parece impossível, para Deus não é impossível. Aquilo que para nós não tem jeito, Deus resolve de maneira simples. Compreenda que tem coisas, eu acho que todo mundo aqui já foi no hospital alguma vez na vida. Você sabe que no hospital tem um atendimento normal e tem a ala do pronto-socorro. Suponha que tem lá 100 pessoas com a ficha, aguardando o médico chamar, mas só tem um médico. Chega um com a cabeça rachada, como é que vai atender quem primeiro? Os 100 que estão esperando? Ou quem está com a cabeça rachada? Quem está com a cabeça rachada. Aí suponha esse da cabeça rachada foi atendido, fez o curativo, costurou, aquela coisa toda, mas dali a pouco, antes de chamar o próximo dos 100, chega um com a perna quebrada, ensanguentado. O médico vai atender quem? Esse. Então tem situações na vida, não é, que nós temos que clamar e é necessário uma intervenção rápida de Deus. Tem outras coisas que dá para esperar. Nós vemos orações na Bíblia que Deus respondeu imediatamente. Outras, ele demorou um tempo mais para responder. Querido, o fato é do Senhor que vai vir a resposta, é do Senhor que vai vir a solução, é do Senhor que virá o socorro. Aqui, a resposta tinha que ser imediata, e Deus responde imediatamente. Moisés, pega aquele pedaço de madeira, pega aquele lenho, joga na água, porque ele vai tornar as águas doces. Note que Deus dá uma solução simples. Leia comigo o versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. O que é um lenho, pastor? Um pedaço de madeira. É um toco de madeira, um pedaço de madeira. Tem algumas traduções até que dizem arbusto. Que lançou nas águas, e as águas se tornaram... Compreenda que Deus estava aprovando o povo. Qual era a aprovação? Deus tirou eles do Egito, mas queria tirar o Egito do coração deles. Deus havia tirado essa turma do Egito, mas queria tirar a amargura do coração deles. Essa turma via coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, atravessaram o mar,
mas não conseguiam ainda ter fé e acreditar. Vem o problema que vier, Deus estará comigo. Vem a adversidade que vier, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou fazer o possível, e Deus vai fazer o impossível. Ainda que eu esteja diante de algo que eu não saiba como lidar, que eu não saiba o que fazer ou como resolver, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar a Deus, porque Ele me dará direção, Ele me dará saída, Ele me dará vitória. Moisés entendia isso, nós precisamos entender isso. Nada que está escrito é por acaso. Esse lenho não é por acaso. Tudo no Antigo Testamento tem uma revelação no Novo Testamento. Diga para a pessoa que está ao teu lado, esse lenho representa Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer, né? Depois leia Lucas 23, quando ele está indo a caminho do Calvário, e as mulheres choram, batem no peito, ele vai dizendo, chore por mim não, chore por vocês. Ele mesmo vai dizer, se ao lenho verde estão fazendo isso, imagina a vara seca. Ele é o lenho, ele transforma a vida. Deus, aqui em Mara, estava mostrando como no espelho ao povo a amargura do coração deles, a incredulidade do coração deles, a falta de confiança que eles tinham em Deus. E assim nós precisamos entender que em todas as ocasiões Deus está conosco. Em todos os desertos, eles não são para permanência, mas de passagem. Deus tem sempre, diga para a pessoa que está lá, Deus tem sempre o melhor para você. Agora, agradamos a Deus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agradamos a Ele crendo e obedecendo, porque a fé sem obras é morta. Quando Moisés ouve, coisa simples não, pegar um pedaço de madeira e jogar no rio, tem dificuldade nisso? Você vê dificuldade? Imagine você, né? Pega esse negócio aqui, ó, pega aqui, suponha que isso aqui é um pedaço de madeira, joga na água, vai virar doce. Tem dificuldade nisso? As coisas de Deus são simples de fazer, o difícil é acreditar, o difícil é crer, não é? É fácil pegar um pedaço de madeira e jogar na água. O difícil era acreditar que essa água toda que estava amarga ia se tornar doce. Diga assim comigo, obediência gera bênção. Não é? Obediência gera bênção. Moisés ouviu a direção de Deus na hora, pegou o pedaço de madeira e jogou na água. Querido, querida, para de teimar, só faça, só obedeça. Nosso problema, muitas vezes, nos vemos como esse povo, não fazemos nem o possível, mas queremos que Deus faça o impossível. Estava falando aqui esses dias, encontrei uma irmã esses dias ali, e há tempos ela não vinha ao culto, né? E ela contando a situação, e realmente a situação difícil, e ela dizendo, pastor, eu não tenho força para ir para a igreja. E ela mora aqui na rua do lado. Mas disse que estava indo na padaria, você sabe que a padaria é lá na outra esquina, né? Ela tem força para ir na padaria, mas não tem força para vir no culto. Tem força para ir lá no supermercado na Vila Dias, não tem força para vir no culto. Aí é difícil, né? Nós não podemos nos ver nessa posição, querer que Deus faça o impossível, se não fazemos nem o possível. Moisés fez o possível, Deus então agiu, transformou a água amarga em doce, e a turma bebeu. E a turma bebeu e bebeu e matou a sede, e ali Deus vai trazer uma ordenança, vai trazer algo ao povo. Leia comigo, não é o final do versículo 25 e o 26, que diz assim, ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou a fé, provou a obediência. Essa turma aqui foi provada e reprovada, lembre-se disso. Pastor, mas Deus não transformou a água amarga em doce? Transformou a água amarga em doce. Porque o Moisés creu, Moisés obedeceu, e o propósito de Deus era maior do que eles mesmos, do que essa turma aqui, né? Mas eles foram aprovados e aprovados, mas Deus dá uma segunda chance, Deus diz assim, e disse, versículo 26, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, se você tiver uma caneta, grife aí, se ouvires atento, você sabe que o se é condição, não é? Compreenda que as promessas de Deus, elas, na sua esmagadora maioria, são condicionais à nossa parte. Como assim, pastor? Está escrito que Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas nem todos serão. Porque para ser salvo, da nossa parte, nós precisamos crer. Se não acreditarmos, que diferença vai fazer para nós a salvação que o Senhor nos dá?
nós temos que crer. Uma vez crendo, está escrito que tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Encontramos 3 vezes a expressão será salvo no Evangelho. Quem crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Será salvo se morrer na hora. E se não morrer, pastor, tem que batizar. Aí Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Será salvo se morrer na hora. E se não morrer, pastor, tem que perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E para perseverar até o fim, tem que combater o bom combate da fé. Tem que batalhar pela fé. Não pode viver por aquilo que está diante dos olhos. Tem que acreditar, Deus tem o melhor para mim, ainda que eu não veja, eu creio, Ele é meu Pai, Ele tem promessa de vida, de bênção, de saúde, de vitória. Compreenda que se ouvires atento à voz do Senhor, mas eu tenho que ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Porque vivemos em dias, minha gente, que muita gente quer ir à igreja, só ouvir uma palavra de bênção. E quando é uma palavra de repreensão, muitos endurecem o coração, que não seja esse o teu caso. Querido, a Bíblia não traz só promessas. Você já ouviu falar em caixinha de promessa? Eu já vi, tem gente que compra caixinha de promessa. Aqui dizem alguns estudiosos, tem mais de 8.000 promessas. Aí tem gente que só pega lá na caixinha de promessa, só tem versículo de bênção. Só que Deus tem bênção? Tem. Não é uma só não, um pacote completo. Mas, além de Deus ter bênção, Deus também tem correção quando necessário. Deus é amor, mas também é santo, também é justo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus estava instruindo essa turma aqui a viver pela fé, a ouvir a voz dele. Tem várias outras vozes que disputam a nossa atenção. Você já viu aquela brincadeira lá? Passa na televisão, e já até fizemos, né, com os jovens algumas vezes, aqui nessa igreja não, mas já fiz em outras igrejas, que é vendar um, coloca uma venda em um, e aí uma pessoa vai guiando até chegar no lugar. E os outros vários em volta vão chamando a atenção. Quando o que está guiando diz vai para a direita, os outros dizem vai para a esquerda. Quando o que está guiando diz vai para frente, os outros dizem vai para trás. E qual é a temática da brincadeira? É aquele que está de olhos vendados só prestar atenção na voz de quem está guiando ele. Porque aí o negócio vai dar certo. Essa voz que tem que nos guiar é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo, que vai nos conduzir num caminho reto, que vai nos conduzir num caminho iluminado, é essa voz poderosa que vai nos corrigir quando necessário, que vai nos repreender quando necessário, porque Ele nos ama, é Ele que vai nos guiar e conduzir na verdade. Só que não adianta ouvir essa voz e não obedecer, e não dar crédito. Nós temos exemplos de gente que deixou de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do diabo. Temos instruções claras, não dê ouvidos à voz do mexeriqueiro, do fofoqueiro, da multidão para o mal, enfim. Vários textos que falam nesse sentido. Nós temos que ouvir atento à voz do Senhor e não endurecer o coração. Continuando o texto, estou em Êxodo 15, versículo 26. E disse, se ouvires atento, prestando atenção, não é? A voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês viram o que aconteceu no Egito, né? Vocês lembram o que eu fiz no Egito? Sobre o Egito, Deus dizendo aqui, eu mandei pragas, e as pragas assolaram o Egito. Deus está dizendo, ouça a minha voz, me obedeça, faça conforme eu ensino, porque eu não quero maldição para você, eu quero é bênção. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você, Deus tem salvação, Deus tem libertação, Deus tem saúde, Deus tem toda sorte de bênção. Agora nós temos que fazer a nossa parte, é condicionada a nossa parte. Isso é tão sério que lá na frente de Deuteronômio, Deus usa Moisés para dizer, coloco hoje diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ainda dá a resposta, para não correr o risco da turma errar. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e a sua descendência, amando ao Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Muito bem. Quando escolhemos ouvir a voz do Senhor, o final do versículo 26 diz, porque eu sou o Senhor que te
sara. Querido, ele não só sara, mas ele liberta, ele salva, ele abençoa, ele ensina, ele faz uma obra completa. Ele tem essa obra completa para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, e se você crer e obedecer, ele vai fazer. Agora, se você não crer e não obedecer, não vai fazer nada. E não vai fazer nada. Deus sempre tem o melhor para nós. Essa turma aqui em Mara foi reprovada. Mesmo assim, beberam as águas doces. Deus, no seu amor e na sua misericórdia, vai dar a eles um gostinho, uma prova daquilo que ele tinha e tem, que é muito maior. Versículo 27, a parte final. Então, estou em Êxodo 15, versículo 27. Vieram a Elim, saíram do deserto, saíram de Mara, chegaram a Elim. Havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você lembra que era 12 tribos, né? Tinha uma fonte para cada tribo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou a fonte de água viva, eu tenho água para você, eu sacio a tua sede, e não é só a sede física, como eles beberam água. Deus não queria saciar só a sede da garganta, Deus queria saciar a sede da alma, Deus queria saciar a sede da vida. Eles beberam essa água, mas eles precisavam beber, como eu e você precisamos beber da água viva, que é só Jesus Cristo que tem para nos dar. E quando bebemos essa água, a nossa alma tem refrigério, a nossa alma tem paz. Quando estamos debaixo dessas palmeiras, e essas palmeiras representam a presença dele, é no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente que nós vamos descansar. Ele tem descanso para a nossa alma. O mundo vai de mal a pior, o mundo está agitado, o estresse domina, as angústias reinam, mas o Senhor continua sendo Deus, e ele tem descanso para a nossa alma, ele tem refrigério, ele tem paz, ele tem terra prometida. Nós temos que querer, nós temos que fazer a nossa parte. Deus então faz tudo isso. Mas vai lá comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Dessa turma toda aí que saiu do Egito, só 2 chegaram à terra prometida: Josué e Caleb. Foram os que creram, foram os que perseveraram, foram os que obedeceram. Foram aqueles que não desanimaram diante das adversidades. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 5. E aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um resumo de tudo. Eu falei só do episódio de Mara, ele traz um resumo de tudo. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então, querido, compreenda, os desertos da vida estão aí, nós vamos passar por eles, mas o lenho que é Jesus Cristo sempre estará conosco e estará à nossa disposição, se crermos, se obedecermos, se perseverarmos, porque ele tem terra prometida para nós. Como assim, pastor? Ele tem vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com ele. Deus não quer ver você lamuriando, Deus não quer ver você murmurando, Deus não quer ver você sofrendo. Ô, pastor, na hora da angústia você chora nos pés dele, na hora da angústia se derrame no pé dele, mas se derrame acreditando, como a Ana creu, como José creu, como Jacó creu, como Daniel creu, e Deus respondeu, e Deus livrou, e Deus abençoou. Assim Deus fará também na tua vida, e vai transformar aquilo que é amargo em doce, e vai trabalhar no teu coração, e vai trazer paz verdadeira, e vai trazer refrigério verdadeiro, e vai te dar vitória nessa terra, e vai te dar uma eternidade inteira com ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós estamos no tempo do fim.
E o Senhor tem água viva para nos dar. Ele quer que a nossa vida seja doce pela presença dele. Ele não quer a nossa vida amarga. E às vezes os desertos da vida querem amargar o nosso coração. Já reparou que tem gente amarga? Quando enfrenta problemas, desconta em todo mundo. Aquele camarada que não vai bem no trabalho, acontece alguma coisa no trabalho, um sabor no trabalho, chega em casa, desconta na mulher, desconta nos filhos, que não tem nada a ver. Quando está enfrentando um problema, uma dificuldade, desconta nos outros, não tem nada a ver. Querido, não deixa a vida te amargar, não. O Espírito Santo está aqui. O lenho vivo que é Jesus Cristo, ele transforma o que é amargo em doce. Ele traz entendimento, porque aquilo que é para você passar, ninguém vai passar no seu lugar. Os desertos que é para você atravessar, não são para te destruir, é para lapidar a sua fé, para você ter músculos espirituais. Deus não nos quer ver perecer no deserto como aquela turma. Deus quer em nós mais do que vencedores. Naquilo que depender dele, ele fala conosco. Ele fala, ele habita em nós, ele nos guia. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto terrível. Aquela turma, o deserto era 3 dias. Quanto tempo você está enfrentando essa luta? Quanto tempo você está enfrentando esse problema, essa adversidade? O Senhor quer mudar essa situação. A nossa parte é crer, nossa parte é clamar. É dele que virá o socorro, é dele que virá a bênção, é dele que virá a vitória.